Oi, gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, é dia de vídeo aqui no canal e hoje eu quero fazer algo descontraído. Eu quero conversar, simplesmente bater um papo aqui com você e especialmente com você que tem aí por volta dos 20 e alguns anos, tá? E que vem sendo ou tem sido ou convive frequentemente com o sentimento de frustração, de culpa, porque você julga que na idade em que você está, você já deveria ter atingido determinados objetivos de vida. Você já deveria ter realizações pessoais que as outras pessoas na sua idade geralmente têm e que, entre aspas, todo mundo deve ter, ou todo mundo deveria ter, ou todo mundo tem que ter, né? E principalmente quando a gente olha para as outras pessoas que estão na nossa mesma faixa de idade, que já atingiram determinados objetivos, a gente tende a se consumir por um sentimento de frustração, de incapacidade muito grande, de culpa, de remorso, de falta de confiança em nós mesmos, de baixa autoestima, de um sentimento muito negativo em relação a nós mesmos. E se isso é algo que ocorre com você, a minha conversa é para você. E por que que eu decidi falar isso para você que é introvertido principalmente? Por que que eu decidi falar a respeito desse assunto? Primeiro, porque é algo que é comum, né? É uma dor que eu costumo ver no meu grupo, por exemplo. É também uma coisa que eu observo, isso é uma observação que eu faço a partir do meu trabalho, na minha convivência com os meus clientes, né? Essa frustração que eles têm, principalmente por não ter determinados tipos de realizações. Isso, né, esse deveria, ele é uma regra, isso é um pressuposto de vida que a gente adquiriu, né, durante a nossa criação e em função da nossa vida em sociedade, né, aquelas regras de sociedade e pressupostos de que você tem que estar em uma determinada condição em um determinado momento. Primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é essa regra, e a gente vai olhar para essa regra que eu estou dizendo que a minha vida deve ser regida por ela. Porque quando eu digo que quando eu estiver com determinada idade, eu tenho que estar em condições X ou Y, o que é que está acontecendo? Eu certamente cheguei nessa idade e eu não estou nessa condição X ou Y, eu não tenho essa realização que todas as pessoas têm ou supostamente deveriam ter. Duas coisas que a gente pode começar a pensar a respeito disso. A primeira coisa é que esse tipo de regra e pressuposto, embora ele seja útil para nós e ele seja algo que vai, de certa forma, reger a nossa vida, e é importante que a gente tenha, porque isso tem a ver com valores pessoais nossos, e também quando a gente diz assim, eu, em uma determinada idade, eu tenho que ter conquistado determinadas coisas, isso acaba por dar uma direção à nossa vida, não é? Ou seja, nós vamos trabalhar, isso nos dá objetivos, isso nos dá foco e faz com que a gente passe a trabalhar com método para que a gente alcance determinada situação em um determinado momento da nossa vida. A questão é que essas regras, embora elas sejam úteis e sejam importantes, elas precisam ser flexibilizadas. A gente precisa flexibilizar essas regras, a gente precisa adequar essas regras, principalmente quando a gente está vivendo em um momento em que essa regra ela está nos causando uma frustração, ou seja, ela era uma regra que eu deveria estar realizando ela agora e eu não estou. Então a gente pode começar trabalhando isso para nós internamente, é a gente pensar que eu deveria estar em uma determinada condição nesse momento agora e eu não estou. A gente precisa perceber que quando a gente está sofrendo, quando a gente está se sentindo mal em relação a nós mesmos, quando a gente está se culpando por algo, né? Quando a gente está frustrado em relação ao momento que a gente está tendo, é porque a gente está numa briga interna com a realidade que nós estamos vivendo ela no momento. Então é assim, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, né, que está me ouvindo agora, é que se você tá nessa briga interna com o momento que você está vivendo, a primeira coisa que você pode começar fazendo ou pensar sobre fazer, fica aqui a minha sugestão e você aceita ela se você achar que ela é importante para você e ela faz sentido, aceita o momento que você tá? Aceita que nesse momento você não tem as coisas que você gostaria de ter. Aceita que esse momento, a realidade que você tem é uma realidade que você não gosta.
tá? Aceita que ela existe, porque isso vai te dar leveza, vai te dar clareza e vai te fazer focar a sua energia naquilo que você precisa focar, que é o que é que eu posso fazer para, a partir de hoje, mudar a realidade que eu tenho, né? Então é assim, por exemplo, se você tem 20 e poucos anos e você ainda não tem as realizações pessoais ou profissionais, você pode começar a pensar, por exemplo, né, quais foram as escolhas que eu fiz, as escolhas que eu fiz que me levaram a obter os resultados que eu tenho e que escolha eu posso fazer a partir de hoje para obter resultados diferentes do que eu obtive até agora, tá? E por que isso é importante? A gente tem que perceber que, em relação a atingir objetivos, não é? A ter os resultados que a gente precisa e quer ter, existem duas coisas que a gente tem que pensar sobre, que é o que é que eu posso fazer, que escolhas eu posso fazer e que esforços e o que é da minha parte que está sob o meu controle que eu posso fazer para eu realizar determinado objetivo, tá? Considerando que existem fatores sobre os quais eu não tenho controle. Por exemplo, eu tenho controle a respeito das escolhas de curso que eu faço, de trabalho que eu escolho, de carreira que eu decido, do quanto eu estudo para passar no concurso, por exemplo, mas eu não tenho controle sobre a quantidade de concursos que existem, sobre os níveis, né, de conhecimento e de exigência que esses concursos vão ter, né? Eu não tenho controle sobre se um concurso é feito, por exemplo, e eles demoram a chamar as pessoas que passaram nele. Eu não tenho controle sobre isso. Mas sobre o que é que eu tenho controle, o que é que está sob o meu domínio, o que é que me compete fazer, que escolhas eu posso fazer, não é? Que ações eu posso tomar para que eu possa garantir que eu possa ter resultados diferentes do que eu tenho agora, tá? Então, isso seria, assim, uma primeira ideia, um primeiro passo que você pode dar em relação a esse sentimento que você tem de frustração porque você ainda não realizou determinadas coisas na sua vida. Mas agora eu quero voltar também a falar um pouco a respeito da questão dessas regras e pressupostos de vida que a gente tem, desse deveria que a gente diz, eu deveria estar numa condição X ou Y nesse momento da minha vida e eu não estou tendo. E agora eu quero falar isso, assim, mais particularmente para os introvertidos, né? Porque é para vocês que esse vídeo está sendo feito e é atendendo às particularidades do introvertido e é sobre isso que eu quero falar. Primeira coisa que a gente tem que perceber é a minha história de vida, as minhas particularidades, a minha personalidade, os meus traços, quem eu sou, as minhas necessidades que eu tenho, o meu percurso de vida, né? Tudo que eu vivi, a minha realidade, aquilo com que eu preciso lidar e quem eu sou. Cabe eu manter uma regra tão rígida de que eu tenho que, numa determinada idade, estar em uma determinada condição? Essa regra, da maneira como ela está colocada, ela não se aplica, não é? Por quê? A primeira coisa, escolhas profissionais, pessoais e de vida e de como você quer viver, isso é uma escolha que você faz. Você pode, por exemplo, não querer em uma determinada idade, como todo mundo, estar vivendo em uma determinada condição ou ter feito uma determinada carreira que todo mundo diz que você precisa seguir, né? E aí a gente entra em outro mérito dessas regras, que é essas regras e pressupostos, elas são introjetadas, nós aprendemos ela das exigências das nossas famílias e das exigências sociais, né? Então, essas regras, elas, ao invés de serem introjetadas, uma regra que realmente se aplica a mim, que é justa para quem eu sou, ela precisa ser uma regra que eu aprendi ao longo da vida, de acordo com quem eu sou, com as minhas experiências de vida com as minhas necessidades. E não uma regra de alguém que disse que eu tenho que ser de determinada maneira ou já ter atingido determinada coisa quando eu chegar numa determinada idade, né? Essa é a regra introjetada. O outro disse, ou alguém disse, ou a sociedade disse que você tem que ter ou ser. Mas isso não contempla o que você viveu, quem você é, as suas próprias experiências. Essas regras também, elas têm que ser pensadas e flexibilizadas no sentido de
regras, para mim, elas devem contemplar e devem ser pensadas em termos de consequências a médio e longo prazo na minha vida. Por exemplo, se eu escolho uma carreira que não contempla as minhas particularidades, as minhas necessidades, se eu estou, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito dirigida pelos meus valores e eu escolho uma carreira onde eu vou estar em constante conflito com os meus valores pessoais, ou que ela exija demais de mim, me levando a burnout, a estresse constante, então, a médio e longo prazo, a regra de que eu tenho que ter uma carreira X ou Y, ela vai ter uma consequência negativa na minha vida a médio e longo prazo. Isso, né, por último, para dizer que quando a gente estiver se remoendo, sofrendo, porque na nossa cabeça tem uma vozinha dizendo que a gente deveria ser ou estar em uma determinada condição que nós não estamos, a gente tem que olhar para essa regra e perguntar para ela realmente: você é justa com quem eu sou? Essa regra leva em consideração que eu posso, durante o meu percurso de vida também, ter feito escolhas que não eram para mim. Por exemplo, eu ter escolhido uma carreira que não era para mim, que não me contemplava, que não me satisfazia, e eu posso, por exemplo, já depois de 4, 5 anos de faculdade e de uma profissão já determinada, eu tenha decidido que eu queria seguir uma carreira diferente. Então, essas regras, gente, olhando assim para elas, elas contemplam todas essas nuances e essas particularidades a respeito de quem eu sou, da minha realidade de vida e de tudo que ocorre no nosso contexto de vida. Então, esses são pequenos questionamentos que eu lhe convido a fazer quando você estiver se sentindo culpado, se sentindo mal em relação a quem você é, se sentindo mal em relação às outras pessoas, se sentindo culpado e se sentindo frustrado porque você acha que você deveria estar em uma determinada condição ou você deveria ser, né, uma maneira diferente que você é e você não está vendo isso na sua realidade, você não está sendo isso. Então, isso é muito importante a gente pensar. Se a gente está sofrendo, se a gente está se frustrando com a realidade que a gente tem, é porque a gente está achando que a gente deveria ter algo diferente do que a gente está tendo. E a gente precisa olhar para que regra de deveria é essa, né? Será que essa regra é justa, né? Será que essa regra está sendo aplicada da maneira certa para nós? Então, quando a gente faz isso, a gente faz uma coisa que é: que regra de vida agora eu posso aplicar? Que regra eu posso aplicar para a minha vida agora que contemple quem eu sou, que contemple as minhas experiências de vida, que contemple as minhas particularidades, que contemple os tons de cinza da vida, não é? Os eventos incontroláveis que nos acontecem. Claro, nós estamos à mercê. Então, como é que eu posso flexibilizar esse eu deveria agora, com essa idade, já ter determinada coisa, ou atingir determinados objetivos, ou deveria ser diferente de quem eu sou, né? Que regra nova eu possa criar que possa simplesmente se adequar mais à realidade de quem eu sou e do que eu estou vivendo nesse momento. E regras que sejam mais justas com relação a quem eu sou e que me ajudem a viver a minha vida com mais leveza, tá? Então, gente, eu não quero me estender mais, né? Eu acabo me empolgando e falando muito. Eu espero que realmente você pense a respeito disso aqui que eu deixei para você, tá? Faça essa reflexão, veja dela o que é que você pode tirar proveito e aplica na sua vida, tá? Olha, deixa um comentário se você gostou, partilha também, se inscreve no canal, dá like, segue a gente no blog, na nossa página no Facebook, vem fazer parte do nosso grupo no Facebook também, que é um grupo muito bom, e a gente vai se vendo por aqui. Semana que vem eu tô de volta. Um beijo grande para vocês e até o próximo. Tchauzinho.